Olá, meus amados. Aqui é o irmão Jefferson que vos fala. Sou ali da congregação sede e dando continuidade ao nosso leitura bíblica diária ali, da reflexão dos nossos capítulos, vamos falar sobre o capítulo 33. Vamos falar sobre após o momento que Eliú ali se deu ao início, que ele aparece na história, o que deu de sequência na história. E Eliú, já no capítulo 33, começa a falar e demonstrar entender do assunto. Ele fala de forma ousada e assim utilizando, em algumas partes, ter a ciência que estava falando em nome de Deus, estava com o Deus dando todo esse apoio. Vamos lá ler na palavra Jó 33, a partir do versículo 4 ao 6, que diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lado também eu fui formado. Do lodo também eu fui formado. Então, Eliú demonstra ali que ele está falando, ele sabe o que ele vai começar a falar e o que ele já tinha começado a exemplificar. Então, Eliú começa ali com uma ousadia muito grande. Ele começa para trazer a menção ali que o que ele vai falar realmente vai passar ali um conhecimento que nenhum dos três amigos de Jó tinha. E Eliú traz, dentro do contexto do capítulo 33, Eliú mostra que ele pensava que Jó pretendia ser mais justo do que Deus, né? Ao tentar se justificar. Então, ele utiliza das mesmas prerrogativas ali de que Jó estava tentando se justificar, e justificar ali, gerando assim essa indignação. Ele, todo o contexto que Jó mostrou, falou, exemplificou para os seus três amigos, indignou a Eliú. Então, por isso que ele estava tão aflorado a falar, porque ele não conseguia acreditar que a forma que Jó estava falando, eh, ele poderia falar daquela forma. Então, Eliú pensava que Jó pretendia ser mais justo do que Deus, ao tentar se justificar. Então, isso trouxe, assim, mais ainda essa indignação a Jó. E quando finalmente ele procurou ali refutar a Jó, ponto por ponto, falando suas observações, eles, ele se divide nas suas observações ali no seu contexto, nas exortações que ele começa falando dentro do capítulo 33, como também ali um posicionamento, pode-se dizer, final do contexto, mais apreensivo, mais direcional a Jó. Então, ele queria ali encaixar todos esses pontos a Jó. Porque quando a gente lê aqui Jó capítulo 33, versículo 8, diz assim: Na verdade, tu falastes aos mesmos ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: Limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Ele se indignou, ele traz também a menção sobre o que Jó já havia relatado, para assim tentar combater e colocar ponto por ponto, tentar refutar Jó ponto por ponto sobre o que Jó havia ali demonstrado e falado aos seus amigos. Então Eliú traz essa menção de todo esse contexto de falar, Jó, não. E ele trazia essas exortações e esses posicionamentos dirigidas pessoalmente a Jó. Ele pegava ali e falava, Jó, é isso aqui, você está errado, você tem essa questão. Nenhum deles conseguia identificar, mas queriam que Jó aceitasse ou falasse que ele estava praticando algo, fazendo algo que e todo esse posicionamento que Jó estava passando era algo ali de uma correção, uma punição divina. E Eliú ficou chocado, porque ele, a partir do momento, como esse exemplo do versículo 8 do capítulo 33, ele fica
chocado, indignado com as palavras de Jó e seus argumentos, pois ele não entendia o problema essencial que Jó estava experimentando, nem ele, nenhum dos seus amigos. Então ele procurou ali, pode condenar a Jó para ele aceitar aquele posicionamento. E em todas as formas, Jó ali colocando o seu posicionamento, a sua vida de forma aberta, e Eliú afirma, ele coloca de forma é, afirmativa que Jó se considerava mais justo que Deus. À medida que Jó não aceitava o que ele estava vivendo, Eliú traz essa menção como se Jó quisesse ser mais justo do que Deus. E por todo o contexto, por tudo isso, se tornou-se mais fácil para Eliú dizer a Jó: nisso não tens razão. Aqui no capítulo 33, no versículo 12, Eliú diz bem assim: eis que nisso te respondo, não fostes justo, porque maior é Deus do que o homem. Então, ele queria justificar que Jó não poderia falar que aquilo que ele estava vivendo era esse contexto, era essa narrativa, mas que tinha algo ali de pecado, de impiedade. E dessa forma, Eliú estava agora preso na mesma lógica que os amigos de Jó. Estava denunciando ali opiniões de Jó e que eram como sendo ímpias, como que Jó tivesse se colocando maior do que Deus. E trazendo a menção de que se tudo aquilo estava acontecendo, é porque Deus é maior do que o homem. Então, Jó tinha que aceitar e identificar aquela questão. E Jó a todo tempo ali confrontando tudo que ele estava vivendo e falando todo o contexto do que ele estava vivendo e se posicionando como um homem justo e reto diante de Deus e não sabia o motivo sobre quais situações ele estava vivendo. E Eliú traz essa impressão ao falar todos esses pontos. Eliú traz essa impressão de conhecer melhor e de ter a justificação de Jó. Ele acreditava estar sob controle. Todo nessa narrativa dele, ele traz essa menção de trazer a menção o nome de Deus, de colocar Deus em destaque, para assim trazer esse controle sobre a explicação que ele iria dar para justificar o que Jó estava vivendo. Então, dentro do capítulo 33, a gente consegue ter essa visão de que Eliú trouxe essa impressão que ele iria sim justificar todos os acontecimentos e que estava sob controle sobre o que Jó estava vivendo. Então, a gente vai continuar no capítulo 34 a entender que nem sempre aquela justificação que a gente acredita ser está embasada. Então, se a gente não conhece o contexto por si. Então, Eliú trouxe essa impressão, colocou Jó como sendo, tendo essas atitudes de forma que ele se dizia ser ímpias e querendo afirmar que Jó estava querendo ser mais justo do que Deus.